Legislação institucional, preparatório para concurso do Ministério Público da União. Lei Complementar número 75 de 1993. Esta lei organiza a carreira do Ministério Público da União, MPU, e possui diversos aspectos relevantes. Estrutura e competências do Ministério Público da União. Esta lei define a estrutura do Ministério Público da União, abordando as atribuições e as competências do Ministério Público da União, que engloba o Ministério Público Federal, MPF, o Ministério Público do Trabalho, MPT, o Ministério Público Militar, MPM, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. Carreira e remuneração dos membros do Ministério Público da União. A Lei Complementar estabelece as normas sobre a carreira dos membros do MPU, incluindo o ingresso por concurso público, a progressão, a promoção, as formas de remoção e a remuneração dos membros. Esses tópicos são centrais para entender a organização e o funcionamento do MPU. Qual é a definição e quais são os princípios e funções institucionais do Ministério Público da União? O MPU é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Seus princípios baseiam-se na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. O MPU atua para garantir o respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal. Quais são os instrumentos de atuação do MPU? O MPU possui diversos instrumentos para exercer suas funções, como promover ações diretas de inconstitucionalidade, promover a ação penal pública, promover outras ações, incluindo o mandado de injunção, manifestar-se em qualquer fase dos processos, a solicitação do juiz ou, por iniciativa própria, e expedir recomendações para a melhoria dos serviços públicos e respeito aos direitos e bens. Como o MPU exerce o controle externo da atividade policial? O MPU realiza o controle externo da atividade policial através de medidas judiciais e extrajudiciais, com o objetivo de garantir o respeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei. Para isso, o MPU pode ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais, ter acesso a documentos relacionados à atividade policial, requisitar informações e documentos, realizar inspeções e diligências investigatórias e requisitar o auxílio de força policial. Quais são as garantias e prerrogativas dos membros do MPU? Os membros do MPU gozam de garantias como vitaliciedade após 2 anos de exercício, inamovibilidade, exceto por motivo de interesse público. As prerrogativas dos membros do MPU incluem sentar-se à direita dos juízes, usar vestes talares, ter ingresso livre em recintos públicos ou privados, prioridade em serviços de transporte e comunicação, porte de arma e carteira de identidade especial. Como é estruturado o MPU e quais são seus ramos? A estrutura básica do MPU é organizada por regulamento. O MPU é composto pelos seguintes ramos: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cada ramo possui suas próprias competências e órgãos, como detalhado na Lei Complementar nº 75 de 1993. Lei nº 13.316 de 2016 e suas alterações. Esta lei, que trata do novo regime de contratação de pessoal para os órgãos do Ministério Público da União, traz importantes alterações e diretrizes que podem ser cobradas em concursos públicos, regime de contratação de pessoal e nomeação de cargos de confiança. A lei estabeleceu novas regras para a contratação de pessoal no âmbito do Ministério Público da União, com destaque para a criação de um regime mais flexível e simplificado para cargos de confiança. Alterações nas regras de remuneração e benefícios. A lei também trouxe modificações nas normas relativas à remuneração, benefícios e vantagens dos membros do Ministério Público da União. Quais são as carreiras dos servidores do Ministério Público da União e os requisitos para ingresso? As carreiras dos servidores do MPU são analista do Ministério Público da União, de nível superior, e técnico do Ministério Público da União, que passou a exigir nível superior após a Lei 14.591 de 2021. Anteriormente, o cargo de técnico exigia apenas ensino médio.
Para ingresso no cargo de analista, é exigido diploma de conclusão de curso superior com habilitação legal específica. Para o cargo de técnico, é exigido diploma de conclusão de curso superior, conforme a alteração da Lei nº 14.591 de 2021. Além disso, pode ser exigida formação especializada, experiência ou registro profissional. O ingresso se dá por concurso público de provas, podendo incluir prova prática, prova de capacidade física, programa de formação e exame psicotécnico. Como se dá o desenvolvimento na carreira dos servidores do MPU? O desenvolvimento na carreira ocorre por meio de progressão funcional e promoção. A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro da mesma classe, observando o interstício de um ano e avaliação de desempenho. A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, também com interstício de um ano em relação à progressão funcional anterior, avaliação de desempenho e participação em cursos de aperfeiçoamento. Quais são os componentes da remuneração dos servidores do MPU? A remuneração é composta pelo vencimento básico do cargo e pela gratificação de atividade do Ministério Público da União, GA-MPU, acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. A GA-MPU é calculada mediante aplicação de um percentual sobre o vencimento básico. Há também o adicional de qualificação para servidores com títulos, diplomas ou certificados. O adicional de qualificação incide sobre o vencimento básico do cargo efetivo, variando de 2,5% a 12,5%, dependendo do título, doutor, mestre, especialista, curso superior ou da quantidade de ações de treinamento. Para técnicos com nível superior, o adicional de qualificação é transformado em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI. Quais são as regras sobre movimentação de servidores do MPU? A movimentação de servidores pode ocorrer por concurso de remoção ou permuta, a critério do chefe do MPU. Servidores em provimento inicial devem permanecer na unidade administrativa por no mínimo um ano, exceto por interesse da administração. Há restrições para movimentação entre o MPU e o Conselho Nacional do Ministério Público. Quais são as vedações e restrições para servidores do MPU? É vedada a designação ou nomeação para funções de confiança e cargos em comissão de cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau de membros ou servidores em cargos de direção, chefia ou assessoramento, com algumas exceções. Servidores efetivos, requisitados e sem vínculo do MPU são impedidos de exercer advocacia ou consultoria técnica, com ressalvas. Servidores cedidos não recebem a gratificação de atividade do Ministério Público da União, GA-MPU, e o adicional de qualificação, exceto em casos específicos. Portaria número 98 de 2017. Aprova o Código de Ética e de Conduta do Ministério Público da União e da Escola Superior do Ministério Público da União. Traz vários aspectos importantes sobre a conduta e os valores dos servidores desses órgãos. Objetivos do Código de Ética e de Conduta. O Código tem como objetivos tornar claras e explícitas as normas de ética e conduta para os servidores e colaboradores do MPU e da Escola Superior do MPU, além de contribuir para a reafirmação de valores éticos e promover a boa convivência e o clima organizacional. Comissões permanentes de ética. O Código estabelece a criação de comissões permanentes de ética nos diferentes ramos do MPU e na Escola Superior do MPU. Estas comissões são responsáveis por orientar os servidores sobre as normas éticas, receber denúncias e representar os casos de violação dos princípios éticos. Um tópico relevante seria a composição, a atuação dessas comissões e suas responsabilidades, como o recebimento de sugestões e a aplicação das sanções, em casos de infrações ao Código de Ética. Esses tópicos abordam aspectos fundamentais sobre o comportamento esperado dos membros e servidores do MPU, sendo temas com grande relevância para provas de concursos. Qual o objetivo principal do Código de Ética e de Conduta do Ministério Público da União e da Escola Superior do Ministério Público da União? O objetivo principal do Código de Ética e de Conduta é tornar claras as normas de ética e conduta que regem os servidores e colaboradores do Ministério Público da União e da Escola Superior do MPU,
tanto no exercício de suas funções institucionais ou contratuais, quanto em função delas. Além disso, o Código busca contribuir para a formação e reafirmação de valores éticos, orientar condutas, reduzir a subjetividade na interpretação de normas éticas e criar uma comissão permanente de ética. Quais são os princípios e valores fundamentais estabelecidos no Código de Ética e de Conduta? Os princípios e valores fundamentais do Código são: legalidade, que garante que toda atuação da administração esteja em conformidade com a lei; impessoalidade, que obriga a administração a não visar interesses pessoais; moralidade, que exige conduta ética e honesta; transparência, que obriga a divulgação de informações; e urbanidade, que se refere à polidez e cortesia no comportamento. Quais são alguns dos compromissos de conduta ética que os servidores e colaboradores do MPU e da Escola Superior do MPU devem seguir? Os compromissos de conduta ética incluem atender demandas de forma imparcial, não utilizando informações para benefício próprio; atuar com imparcialidade, não permitindo que convicções pessoais afetem sua isenção; repudiar atitudes discriminatórias; declarar-se impedido ou suspeito quando necessário; contribuir com o clima institucional; valorizar e promover um ambiente de trabalho harmonioso; não aceitar vantagens indevidas; zelar pelo uso correto do patrimônio institucional; desempenhar atividades com responsabilidade social; utilizar os recursos de tecnologia da informação de forma adequada; zelar pela imagem institucional; tratar todas as pessoas com respeito; buscar o desenvolvimento profissional e manter o sigilo de informações confidenciais. Que é vedado aos servidores do Ministério Público da União e da Escola Superior do MPU. Segundo o Código de Ética, é vedado aos servidores ser conivente com erros ou infrações ao Código de Ética; é vedado utilizar cargo para obter favorecimento; é vedado divulgar informações sigilosas; é vedado apresentar ideias de outros como suas; é vedado adotar postura hostil ou praticar assédio; é vedado atribuir atividades particulares aos servidores; é vedado utilizar bens institucionais para fins particulares; é vedado apresentar-se embriagado no serviço; e é vedado manifestar-se em nome da instituição sem autorização. Como funcionam as comissões permanentes de ética no Ministério Público da União e na Escola Superior do MPU? Cada ramo do MPU e a Escola Superior do MPU devem instituir suas comissões permanentes de ética. As comissões são compostas por servidores estáveis, com mandato de 3 anos, e têm como responsabilidade implementar e gerir o Código de Ética. As comissões orientam os servidores, atuam como instância consultiva, fomentam ações de disseminação das normas de ética e recebem denúncias. Além disso, devem apresentar relatórios de suas atividades. Os membros da comissão que forem indiciados penal ou administrativamente serão suspensos. Portaria PGR/MPU, número 247, de 13 de novembro de 2023. Dois tópicos importantes que podem ser destacados são: objetivos e estrutura do Programa de Integridade do MPU. O Programa de Integridade do Ministério Público da União visa promover a cultura de ética pública, transparência e responsabilidade, com o objetivo de garantir a conformidade com as leis e padrões éticos estabelecidos. Ele busca fortalecer a integridade institucional, melhorar a governança e implementar práticas de gestão de riscos e compliance. A estrutura do programa envolve ações organizacionais, como a criação de planos de integridade e a formação de uma rede de agentes de integridade. Criação e atribuições do Comitê de Integridade do MPU. A portaria institui o Comitê de Integridade do MPU, responsável por garantir a implementação e manutenção do programa. Entre suas atribuições, destacam-se a revisão anual do Programa de Integridade, a promoção de treinamentos e capacitações e o monitoramento da execução dos planos de integridade dos diversos ramos do MPU e da Escola Superior do MPU. O comitê também tem o papel de resolver dúvidas sobre a aplicação do programa e garantir a transparência na comunicação interna e externa. Qual o objetivo principal do Programa de Integridade do Ministério Público da União e da Escola Superior do MPU? O objetivo principal do Programa de Integridade do MPU
é fomentar a difusão dos valores da integridade, da ética pública, da transparência, da conformidade às leis e aos padrões éticos estabelecidos e da prevalência do interesse público. Quais são os três eixos fundamentais de atuação do Programa de Integridade do MPU, estabelecido pela Portaria 247 de 2023? Os três eixos fundamentais de atuação do Programa de Integridade do MPU são gestão e governança, ética, controle e transparência e cidadania e integração. O que é o Plano de Integridade e qual a sua periodicidade de atualização, conforme Portaria PGR-MPU número 247 de 2023. O Plano de Integridade é um documento que organiza as atividades do Programa de Integridade a serem adotadas em um período de tempo determinado, contendo, no mínimo, a descrição de objetivos, prazos, metas, mapeamento e tratamento de riscos, identificação e divulgação de canais internos de comunicação, ações de esclarecimento, treinamento e capacitação e previsão de sua atualização periódica. Os planos de integridade terão vigência de 2 anos. Qual a composição e as principais competências do Comitê de Integridade do MPU, conforme definido na Portaria 247 de 2023? O Comitê de Integridade do MPU é um colegiado de caráter permanente, cuja coordenação será exercida por um membro ou servidor designado pelo Procurador-Geral da República e os demais integrantes designados pela Secretaria-Geral do MPU, assegurando a representatividade de todos os ramos do MPU e da Escola Superior do MPU. Suas principais competências incluem revisar anualmente o Programa de Integridade, revisar a cada 2 anos o Código de Ética e de Conduta do MPU e da Escola Superior do MPU, apoiar os ramos do MPU e a Escola Superior do MPU na elaboração e implementação dos seus planos de integridade, promover treinamentos e monitorar a execução dos planos de integridade. Quais são alguns dos elementos fundamentais que devem nortear o Programa de Integridade do MPU, de acordo com o artigo 4º da Portaria 247 de 2023? Alguns dos elementos fundamentais que devem nortear o Programa de Integridade do MPU são governança pública, transparência, compliance, profissionalismo e meritocracia, inovação, sustentabilidade e responsabilidade social, prestação de contas e responsabilização, tempestividade e capacidade de resposta, aprimoramento e simplificação regulatória e vedação ao nepotismo. Vejamos agora algumas questões anteriores. Acerca do regime jurídico dos servidores do Ministério Público, julgue o item subsequente à luz da Lei Complementar nº 75 de 1993. Para exercer o controle externo da atividade policial, o Ministério Público da União pode ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais, bem como ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial. Assinale a alternativa que está em conformidade com o que dispõe o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias. É vedada a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de 2 conselhos de administração ou fiscal de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias. Com base na Lei 812 de 1990 e na Portaria PGR/MPU 98 de 2017, o Código de Ética e de Conduta do MPU e da Escola Superior do MPU proíbe que os servidores desses órgãos adotem postura hostil e ofensiva no ambiente de trabalho e proíbe que eles pratiquem qualquer tipo de assédio contra os demais profissionais. Bons estudos e até o próximo vídeo.